Questão 164. Em um blog de variedades, músicas, mantras e informações diversas, foram postados contos de Halloween. Após a leitura, os visitantes poderiam opinar, assinalando suas reações em divertido, assustador ou chato. Ao final de uma semana, o blog registrou que 500 visitantes distintos acessaram esta postagem. O gráfico a seguir apresenta o resultado da enquete. 52% dos visitantes acharam o blog, os contos de Halloween divertidos, 15% assustador, 12% chato e 21% não opinaram. O administrador do blog irá sortear o livro entre os visitantes que opinaram na postagem Contos de Halloween. Sabendo que nenhum visitante votou mais de uma vez, a probabilidade de uma pessoa escolhida ao acaso entre as que opinaram ter assinalado que o Contos de Halloween é chato é mais aproximada pelo número 0,09, 0,12, etc. Solução. A questão apenas verifica se você sabe relacionar porcentagem com a representação decimal. Então, por exemplo, 52% pode ser escrito também de outras formas. 52 sobre 100, 52 dividido por 100, ou então na forma decimal, 0,52, ou seja, 52 centésimos. Então, a questão apenas pede para você relacionar a expressão percentual com a expressão decimal de um número racional. Então, assustador, 15%, 15 sobre 100, ou 15 centésimos, 0,15. Chato, que é a indagação da questão, 12%, 12 sobre 100, ou 0,12, 12 centésimos. Então, vale a alternativa B. Quer dizer, qual a probabilidade de alguém escolhido ao acaso ter votado que os contos de Halloween é uma postagem chata. Então, deu 0,12, ou seja, 12 centésimos, ou seja, 12%. Vale a alternativa B. Apenas uma observação final, que a soma dessas probabilidades, naturalmente, dá igual a 1. Questão 165. Em exposições de artes plásticas, é usual que estátuas sejam expostas sobre plataformas giratórias. Uma medida de segurança é que a base da escultura esteja integralmente apoiada sobre a plataforma.
para que se providencie o equipamento adequado, no caso, uma base quadrada da estátua deverá ser fixada sobre uma plataforma circular que vai girar. O auxiliar técnico do evento deve estimar a medida R do raio adequado para a plataforma em termos da medida do lado L, do lado da base quadrada da estátua, da escultura. Qual a relação entre R e L? O auxiliar, qual relação? O auxiliar técnico deverá apresentar, de modo que a exigência de segurança seja cumprida. É claro que a base circular, quanto maior, melhor. Mas tem um valor mínimo que ela, aquém do qual a escultura pode correr o risco de cair. Então, em outras palavras, o quadrado, que é a base da escultura, deve estar, pelo menos, inscrito na circunferência da plataforma circular. Essa é a ideia da questão. Então, temos aí várias expressões. R maior ou igual que L sobre raiz de 2. O R maior ou igual a um outro valor. É sempre R maior ou igual, quer dizer, na alternativa A, quer dizer, o valor mínimo do raio seria o lado dividido por raiz de 2. Alternativa B, o valor mínimo do raio seria o dobro do lado dividido por π, e assim por diante. Solução. Veja a figura. Então, na forma circular, a base da plataforma, a plataforma que vai, onde vai ser fixada a base da escultura. A base é quadrada. Então, o mínimo de segurança é que esse quadrado esteja inscrito nessa circunferência, nesse círculo. Porque, caso contrário, se o quadrado fosse maior, então haveria um certo risco, colocaria em risco, seria uma temeridade, já que se trata de uma obra de arte que estaria em cima desse quadrado. Esse quadrado é a base da obra de arte. Então não teria, se ela fosse maior, a circunferência fosse menor, a base da escultura teria partes para fora da plataforma circular. Então, no mínimo, essa circunferência deve conter exatamente esse quadrado como um quadrado inscrito. Solução. A base circular deve ser, no mínimo, o círculo circunscrito ao quadrado da base da escultura que tem lado L. Veja a figura, o lado L e R, o raio do círculo. Pelo teorema de Pitágoras, note que nós pegamos aí um triângulo retângulo, um lado é L, o outro lado, os dois catetos são iguais a L, e a hipotenusa igual a 2R. O teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Então, pelo teorema de Pitágoras, temos a relação 2R, quer dizer, a hipotenusa, é a diagonal do quadrado, ao quadrado igual a um cateto ao quadrado, mais outro cateto ao quadrado. Então, fica 4R2 igual a 2L2. Simplifica, né? Divide tudo por 4, digamos. Então, fica R2 igual a 2L2 sobre 4, que é L2 sobre 2.
o que dá a fórmula do raio do círculo em função do lado do quadrado inscrito. O círculo está circunscrito e o quadrado está inscrito. Então, o R ficaria, está aí na raiz quadrada, né? R igual a L sobre raiz de 2. Nessa situação extrema, situação de segurança mínima, né? Racionalizando, você tem, multiplicando o numerador e o denominador por raiz de 2. Então, ficamos com R igual a L vezes raiz de 2 sobre 2. Quer dizer, a fração L sobre raiz de 2 foi racionalizada. Racionalizada o denominador. O denominador era irracional e aí passou a ser racional. Passou a ser 2. Vale, portanto, a alternativa A, que diz exatamente isso, que R é maior ou igual que L raiz de 2 sobre 2. Esse valor, L raiz de 2 sobre 2, é o valor mínimo admissível. Questão 166. Uma questão boa para quem costuma ir ao circo. O globo da morte é uma atração muito usada em circos. Ele consiste de uma espécie de jaula em forma de uma superfície esférica feita de aço, onde motoqueiros andam com suas motos por dentro. A seguir tem-se a figura 1, uma foto de um globo da morte, e na figura 2, uma esfera que ilustra um globo da morte, um esboço geométrico do globo da morte. Continuando o enunciado da questão. Na figura 2, no esboço geométrico, o ponto A está no plano do chão, onde está colocado o globo da morte. E o segmento AB passa pelo centro da esfera e é perpendicular ao plano do chão. Suponha que há um foco de luz direcionado para o chão, colocado no ponto B, lá no polo norte da esfera, e que um motoqueiro faça um trajeto dentro da esfera, percorrendo uma circunferência completa, que passa pelos pontos A e B. A imagem do trajeto feito pelo motoqueiro no plano do chão é melhor representada por alternativa A. É uma circunferência, quando ele se movimenta de A para B, fazendo uma circunferência, havendo uma lâmpada, um foco de luz em B, apontando para baixo. A sombra desse movimento será uma circunferência? Ou, alternativa B, será uma semicircunferência? Ou será uma figura, como está na alternativa C? Ou será um ponto, uma circunferência pequena, uma sombra? Ou, finalmente, será um segmento de reta, como está na alternativa E? Então, você deve imaginar o motoqueiro saindo de A, indo até B, descendo e voltando a A de novo. Nesse movimento que ele faz, vamos imaginar que o motoqueiro é um ponto, né? Esse ponto, então, se desloca de A até B pelo interior da esfera, né? Do globo da morte. Ele vai descrever essa circunferência de A até B,
continuando até chegar novamente percorrendo essa circunferência. Ora, você tem que imaginar o que acontece com a sombra desse ponto no chão, né? No chão. E qual será a sombra? Imaginando que há uma luz, uma fonte luminosa em B. Então, já podemos imaginar qual seria a solução, né? Vamos à solução. Então, temos duas figuras. A primeira figura é o globo da morte, mas a segunda figura é o esboço geométrico. Então, na segunda figura, nós vamos imaginar que o motoqueiro é um ponto em movimento. Que movimento ele descreve? Uma circunferência máxima, porque passa em A e em B. 2 pontos da superfície dessa esfera. Ora, uma circunferência é uma curva plana. Ela é uma curva que está toda contida em um plano. Qualquer que fosse a posição dessa circunferência, se é uma circunferência, então é uma curva plana. Um triângulo, por exemplo. Um triângulo também, ele é uma figura plana. Um triângulo, um hexágono, etc. Então, nesse caso, nós estamos lidando com uma figura plana, que é uma circunferência. Nesse plano, esse plano ele é perpendicular ao plano do chão. Por quê? Porque essa circunferência ela passa por A e B. É uma circunferência máxima. O centro dessa circunferência é o centro da esfera. Então, ela passa por A, essa circunferência passa por A, passa por B. E a diagonal, há uma diagonal dessa circunferência que passa pelo centro da esfera. E é perpendicular ao plano do chão. É perpendicular ao plano do chão. Quer dizer, há uma reta tangente no plano que toca essa circunferência em azul. Então, veja, então a informação é que nós temos uma figura plana perpendicular ao chão, ao plano do chão. E nesse plano também se encontra, lá acima do ponto B, nesse mesmo ponto, na mesma linha da perpendicular que passa por A, B, pelo centro da esfera, temos uma fonte luminosa. Então, nesse plano, temos a fonte de luz e mais a circunferência. Logo, temos aí a sombra. A sombra de qualquer movimento plano, nessa situação, né, nesse plano, será sempre um segmento. Mesmo que não fosse uma circunferência, né? Mesmo que fosse um movimento qualquer, mas contido nesse plano. Esse plano que está em amarelo. Então, a sombra será sempre um segmento. Agora, o que nos garante que esse movimento está contido no plano é que ele é uma circunferência. É um movimento circular passando por A e B, né, e com centro no centro dessa esfera. Portanto, se o motoqueiro faz um trajeto dentro da esfera, percorrendo uma circunferência que passa pelos pontos A e B, então ele se movimenta num plano perpendicular ao plano do chão. Logo, sua sombra será um segmento de reta pertencente a esse plano ortogonal, esse plano perpendicular. Vale a opção E. Questão 167.
Num projeto da parte elétrica de um edifício residencial a ser construído, consta que as tomadas deverão ser colocadas a 20 centímetros acima do piso, enquanto os interruptores de luz deverão ser colocados a 1,47 m acima do piso. Um cadeirante, potencial comprador de um apartamento desse edifício, ao ver tais medidas, alerta para o fato de que elas não contemplarão suas necessidades. Os referenciais de alturas em metros para atividades que não exigem o uso de força são mostrados na figura seguinte. Então, note o cadeirante, a ponta do braço descreve o marco. Os pontos desse arco eles estão a várias alturas, desde uma altura mínima de 40 centímetros até uma altura máxima de 1,35 m, passando por pontos considerados confortáveis, de 80 centímetros até 1 metro. Uma proposta substitutiva relativa às alturas de tomadas e interruptores, respectivamente, que atenderá aquele potencial comprador às suas necessidades especiais, é alternativa A, tomada 0,20, interruptor 1,45. Alternativa B, tomada 20 centímetros de altura, interruptor 1,40 m de altura, e assim por diante. Observe a figura. Então, na figura, a posição confortável está tomadas a 80 centímetros de altura e os interruptores a 1 metro de altura. Então, qual a opção que mais se aproxima dessa condição de conforto, né? Então, veja, a alternativa E, a tomada está a 45 centímetros e o interruptor a 1,20 m. Escolha, portanto, a opção E, que é a alternativa mais próxima do intervalo confortável. Questão 168. A Agência Espacial Norte-Americana, NASA, informou que o asteroide YU-55 cruzou o espaço entre a Terra e a Lua no mês de novembro de 2011. A ilustração a seguir sugere que o asteroide percorreu sua trajetória no mesmo plano que contém a órbita descrita pela Lua em torno da Terra. Na figura está indicada a proximidade do asteroide em relação à Terra, ou seja, a menor distância que ele passou da superfície terrestre. Temos ali a linha reta, que é a trajetória do asteroide, e uma linha perpendicular desde o centro da Terra até o asteroide, de 325 mil quilômetros. Com base nessas informações que estão na figura, a menor distância que o asteroide YU-55 passou da superfície da Terra é igual a... Então, temos aí as opções.
A questão trata de como escrever um número racional, ou muito grande, ou muito pequeno, usando potências de 10. Para números astronômicos muito grandes, usa-se escrever um número, por exemplo, 3,25, multiplicado por 10 elevado a qualquer coisa, por 10 elevado a 5, 10 elevado a 6. Significa multiplicar o número 10 elevado a 6, significa multiplicar o número por 1 milhão, e assim por diante. Para números muito pequenos, como dimensões de bactérias, vírus, etc., então você tem que multiplicar por 10 elevado a menos 6, por exemplo. Então significaria dividir aquele número, digamos 3,25 vezes 10 elevado a menos 6. Então seria 3,25 dividido por 1 milhão. Então essa maneira de representar números muito grandes ou muito pequenos é uma maneira mais confortável, mais cômoda para representar esse tipo de números, muito grandes ou muito pequenos. Esse é o objetivo da questão, verificar se você conhece essa forma de representação dos números racionais. A solução consiste em interpretar cada um deles. E você sabe que do gráfico, do esboço, o asteroide passou a 325 mil quilômetros. Então vamos ver qual desses aí é igual a 325 mil quilômetros. Então 3,25 vezes 10 ao quadrado é multiplicar por 100, ou seja, andar com uma vírgula 2 casas para a direita. Então multiplicando por 100 dá 325 quilômetros. 3,25 vezes 10 elevado a 3 significa multiplicar por 1000. Então, andar 3 casas para a direita ou acrescentar 3 zeros se fosse um número inteiro. Mas como temos uma vírgula aqui, essa vírgula terá que andar 3 casas para a direita. Isso significa multiplicar por 1000. Então, ficaria 3.250 quilômetros. Agora, você tem 3,25 vezes 10 elevado a 4. Então, imagine que a vírgula vai andar 4 casas. Então, teríamos mais 2 casas além do 5. Então, seria 32.500 quilômetros. Depois temos 3,25 vezes 10 elevado a 5. Então, terá que andar 5 casas para a direita, ou seja, multiplicar por 100 mil. Então, daria 325 mil quilômetros, que é a alternativa correta. Ali no esboço você tem que o asteroide passou a 325 mil quilômetros. Então, é a alternativa D. A alternativa E também está errada, porque 3,25 vezes 10 elevado a 6 significa multiplicar por 1 milhão, ou seja, andar com a vírgula 6 casas para a direita. Então, ficaria como sendo 3.250.000 quilômetros. Vale, portanto, a alternativa D. Questão 169. Há, em virtude da demanda crescente de economia de água, equipamentos e utensílios como, por exemplo, as bacias sanitárias ecológicas, que utilizam 6 litros, apenas 6 litros de água por descarga, em vez dos 15 litros utilizados por bacias sanitárias não ecológicas, conforme dados da Associação Brasileira de Normas Técnicas. A questão é a seguinte: qual será a economia diária de água obtida por meio da substituição de uma bacia sanitária não ecológica, que gasta cerca de 60 litros por dia, com a descarga
por uma outra bacia, uma bacia sanitária ecológica, com a economia diária. Ora, veja, em cada descarga, a bacia ecológica gasta 6 litros, a não ecológica 15. A diferença, a economia, é de 9 litros por descarga. Ora, se numa certa residência, uma bacia não ecológica gastou 60 litros num dia, então é porque foram realizadas 4 descargas de 15 litros, né? 4 vezes 15, 60. Ora, se a outra gasta apenas 6 litros, então ela vai gastar 24 litros em 4 descargas. A economia será de 60 menos 24. 60 menos 24 igual a 36 litros. Vale a alternativa B. Vejamos uma outra forma de resolver. Solução. As bacias sanitárias ecológicas que utilizam 6 litros de água por descarga, em vez dos 15 litros utilizados por bacias sanitárias não ecológicas. Uma bacia sanitária não ecológica gasta cerca de 60 litros por dia com a descarga, ou com as descargas. Com descarga. Trata-se de um problema de proporção também, pode ser visto assim. Então, 6 litros por descarga na bacia ecológica corresponde a 15 litros por descarga na bacia não ecológica. Então, X litros por dia vão corresponder a 60 litros por dia. X litros se a bacia for ecológica. 60 litros é o gasto de uma bacia não ecológica. Então, aí temos uma proporção. 6 para 15, X para 60. Então, pela lei das proporções, X igual 6 vezes 60 sobre 15, que é igual a 24. Então, a bacia ecológica gastará, no mesmo dia, 24 litros apenas, enquanto que a outra gasta 60. A economia é a diferença. 60 menos 24 igual a 36 litros, conforme a alternativa B. Essa próxima questão trata do conceito de média aritmética. Média aritmética de vários números é a soma dos números dividido pelo número deles. Se são 3 números, você soma os 3 e divide por 3. Divide a soma por 3. É a média aritmética. A questão simplesmente é uma questão de média aritmética. Questão 170. A tabela a seguir mostra a evolução da receita bruta anual nos 3 últimos anos de 5 microempresas que se encontram à venda. Então, temos aí as empresas, uma empresa de alfinete, de bala, de chocolate, de pizza e tecelagem, com as suas rendas no ano de 2009, 2010 e 2011. O investidor deseja comprar 2 das empresas listadas na tabela. Para tal, ele calcula a média da receita bruta anual dos últimos 3 anos e escolhe as 2 empresas de maior média anual. As empresas que neste investidor
que este investidor escolhe comprar são. Então, temos aí 5 alternativas. Solução. Como dissemos, é uma questão simples de média aritmética. Devemos calcular a média aritmética das receitas de cada uma das empresas nos 3 anos citados. Média aritmética de cada uma delas separadamente. Devemos calcular a média aritmética das informações de cada empresa. Alfinetes, a fábrica de alfinetes. Então, 200 mais 220 mais 240 dividido por 3 dá 220. Quer dizer, a renda média nos 3 anos é de 220. Balas, a mesma coisa. Soma e divide por 3. Dá 210. Chocolate, deu 230. Confira os cálculos. Pizzaria, deu 230 também. E tecelagem, a soma 160 mais 210 mais 245 dividido por 3. São 3 valores, dividimos por 3. Então, a média aritmética dá 205. Ora, ele vai comprar 2 empresas dessas. Aquelas que oferecem as melhores rendas médias nos 3 anos. Então, é chocolate e pizzaria. Cada uma com 230 de média. O investidor irá escolher chocolate e pizzaria, que é a alternativa D. Questão 171. Um laboratório realiza exames em que é possível observar a taxa de glicose de uma pessoa. Os resultados são analisados de acordo com o quadro a seguir. O diagnóstico pode ser hipoglicemia normal, pré-diabetes, diabetes e hiperglicemia. A taxa de glicose dada em miligrama por decilitro. Menor que 70 miligramas por decilitro é hipoglicemia, quer dizer, uma baixa taxa de açúcar. Normal é entre 70 e 100 miligramas por decilitro de glicose. Esses exames são feitos em jejum normalmente. Pré-diabetes, entre 100 e 125 miligramas por decilitro. Diabetes, maior que 125 e menor ou igual a 250. Hiperglicemia, maior que 250. Uma situação crítica. O paciente fez um exame de glicose nesse laboratório e comprovou que estava com hiperglicemia. Sua taxa de glicose era de 300 miligramas por decilitro. Seu médico prescreveu um tratamento em 2 etapas. Na primeira etapa, ele conseguiu reduzir sua taxa em 30%. Na segunda etapa, em 10%. Ao calcular sua taxa de glicose após as 2 reduções, o paciente verificou que estava na categoria de... Então, temos aí as 5 categorias possíveis. Então, naturalmente, temos que calcular 10% de 30% de 300. Quer dizer, houve um cálculo, tem que haver um cálculo composto, como se fossem juros compostos, né? Primeiro uma redução de 30% e em cima dessa redução, uma outra redução de 10%. Vamos à solução.
Solução da questão 171. Retomando a questão. Sua taxa de glicose era de 300 miligramas. 300. Na primeira etapa, ele conseguiu reduzir sua taxa em 30% e na segunda em 10%. Então, primeiro calculamos sua taxa após a primeira etapa de tratamento. Ou seja, se ele reduziu 30%, ele ficou com 70% da taxa de glicose. Então, temos que calcular o que ficou, que é 70% de 300. Então, 70 sobre 100 vezes 300. Então, dá 210. Bom, então agora a taxa dele está 210. Vamos calcular a taxa depois da segunda etapa. A segunda etapa é uma redução de 10% desses 210. Se houve uma redução de 10%, então ele ficou com 90% desses 210. Então calculamos 90% de 210. A 90 sobre 100 vezes 210 dá 189. Então a taxa ainda está um pouco alta. Após as duas reduções, o paciente verificou que estava na categoria de diabetes, conforme a tabela. Tem que observar a tabela lá. Vale a opção D. Recordamos mais uma vez que as nossas aulas não têm a menor pretensão de substituir o trabalho em sala de aula e os livros. Os livros didáticos, hoje, no Brasil, são de excelente qualidade, são livros realmente muito bem escritos e com muita seriedade. Então, vá aos livros, seja em matemática, física, química, português, etc. E, se você gostou, compartilhe com seus amigos, com seus alunos, com seus colegas.